Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos para a nossa última aula também de gestão da produção em materiais. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre manutenção de equipamentos. Quais são os pontos positivos e negativos de prevenir, entre aspas, aí que uma máquina quebre, né? Então nós temos algumas formas aí de trabalhar com isso, que é a manutenção preditiva, preventiva e corretiva. Qual é o benefício de cada uma e como se trabalhar com cada uma? É isso que nós vamos estar vendo nesta nossa última aula, tá bom? Então nós temos aqui, ó, primeiro, é muito importante saber a diferença entre essas três tipos de manutenção, tá? E também quando usar cada uma delas. Uma empresa, quando trabalha com prestação de serviço, não pode deixar de dar atenção especial para as manutenções. A ideia é economizar e reduzir custos para que sua empresa gaste apenas com bons investimentos e não em erros que podem ser previstos. Acompanhar frequentemente o funcionamento de máquinas, equipamentos e peças é um método muito eficaz para prevenir possível interrupção nas linhas de produção. Assim é possível notar como a gestão de manutenção é importante. Para que ela aconteça de forma eficaz, é necessário entender a diferença entre elas. Eu vou fazer uma pergunta aí. É melhor esperar uma máquina quebrar ou uma peça de uma máquina quebrar, ou você planejar a vida útil dessa máquina e trocar essa peça antes dela quebrar? Já pensaram nisso? Dentro de uma empresa, se uma máquina está no meio de um expediente, você precisa entregar um pedido e essa máquina quebra, e você sabia que aquela peça é igual você sair para viajar sabendo que seu pneu está careca, né? Você vai trocar o pneu antes ou depois que ele estoura? Essa é a diferença entre manutenção, os tipos de manutenção. Então você não vai esperar o pneu estourar para você trocar o pneu. Você vai trocar o pneu antes, sabendo que a vida útil dele se foi, né? A partir de um determinado momento é um risco. Um risco para você, para sua família, dentro da empresa a mesma coisa. De repente aí você está precisando daquele bendito momento é que a máquina dá o pau, né? E quebra. Então nós temos esses tipos de prevenção também dentro da fábrica. Que são elas aqui, os tipos de manutenção. Tá? Eu tenho a manutenção planejada e eu tenho a não planejada. A planejada é o caso do pneu. Você vai planejar, tá bom? Vai ver se, né, ele tem lá, é para rodar 10 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, então a hora que chegou ali você vai estar trocando. E a não planejada é você usar até bagaçar tudo, né? Na planejada nós temos três tipos de manutenção: a preventiva, a preditiva e a corretiva. Nós vamos ver as três aqui. E na não planejada, somente a corretiva. Então já dá para ter uma ideia, né? A corretiva é aquela que parou de vez e eu tenho que ir lá e corrigir de uma vez, mesmo que não tem como tá fazendo. Não tem como continuar se não tiver corrigindo aquele erro, tá bom? Manutenção preditiva, o que é? É acompanhamento periódico de equipamento ou máquina através de dados coletados por meio de inspeções. As técnicas mais comuns utilizadas para manutenção preditiva podem ser análise de vibração, ultrassom, inspeção visual e outras técnicas de análise não destrutivas, ou seja, que eu não preciso desmontar a máquina inteira. Trata-se de um processo que diz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e equipamentos e as condições para que esse tempo de vida seja bem aproveitado. Ela pode ser comparada a uma inspeção para acompanhar as condições dos equipamentos. É aquilo que eu falei, toda máquina tem lá, o rolamento tem um tempo de vida útil. Um determinado, de uma máquina injetora, eu tenho os resistores lá que esquentam o plástico, ele tem um tempo de vida útil.
Então, quantas horas, né? Normalmente em horas que eles colocam isso daí. Então, você tem uma ideia, né? As máquinas têm lá uma quantidade também de horas. Então, essa manutenção aqui preditiva é isso, você acompanhar e de repente aproveitar ao máximo, através também de alguns equipamentos que eu consigo estar indo lá e vendo, de repente, né? Primeiro que é planejada, eu vou estar fazendo, às vezes no final de semana, ó, não está funcionando no final de semana, vamos pegar as máquinas, né? E passar um geral em todas, né? Todas elas e ver como é que elas estão. Então, os objetivos de fazer a manutenção preditiva são determinar antecipadamente a necessidade de da manutenção de uma peça, ferramenta ou máquina, eliminar desmontagens necessárias para inspeção, aumentar o tempo de durabilidade dos equipamentos, reduzir o trabalho de emergência não planejado e impedir o aumento de danos. De repente, ali com essa análise, né, você viu ali, pode ser que, de repente, um exemplo, mais uma vez utilizando o automóvel. O, o automóvel, o pneu tem um tempo de vida útil, uma quilometragem. Beleza, mas ele está descalibrado ou está desalinhado. Né? No carro, a hora que você está dirigindo, você vai perceber a vibração se ele tiver desbalanceado, né? Você percebe ali. Se você continuar com aquilo ou perceber que ele está puxando muito, é alinhamento. Aí você tem que parar, fazer alinhamento e balanceamento. É para isso. Para quê? O que você vai fazer? Você vai estar corrigindo um problema do pneu e do carro. E vai fazer com que aquela peça, aquele produto, dure aquele tempo que foi programado. Né? Nas máquinas eu tenho a mesma coisa. De repente aí ela está vibrando muito. Por que está vibrando muito? Pode ser um alinhamento, pode ser um rolamento, pode ser alguma coisa que está fora de lugar ali. E eu consigo perceber isso. É igual um carro, tá? Se eu continuar lá, tá puxando muito o carro, eu não vou fazer nada, não vou fazer o alinhamento. Ou tá vibrando muito o carro, eu não vou fazer nada, o que vai acontecer? Em vez do pneu durar lá os 50 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, dependendo do pneu, ele vai durar metade, né? Então eu vou ter que gastar mais. Então isso é preditiva. Então, ele impede o aumento dos danos. Então, por meio desses objetivos, é possível concluir que a manutenção preditiva possui uma finalidade maior: reduzir custos de manutenção e aumentar a produtividade dos colaboradores. Por que eu reduzo o custo de manutenção? Eu corrigi ali, foi num período, né, primeiro que é planejado, a manutenção preditiva. Eu vou fazer isso enquanto a máquina está parada ou quando não estão trabalhando nela. Então eu vou lá e vou arrumar a máquina. Então eu estou economizando porque eu não vou gastar na peça. E segundo, eu vou aumentar a produtividade dos colaboradores. Por que eu vou aumentar a produtividade dos colaboradores? Porque se a máquina quebrar antes do que eu previ, esse colaborador vai ficar parado. Outra, se a máquina está rodando melhor, ela produz mais. Se ela produz mais, o colaborador produz mais. Vamos dar um exemplo aí, mais uma vez, o carro. Se 80 por hora começa a vibrar tudo no carro, eu não vou passar de 80 por hora. E a pista pode ir até 110. Se eu vou lá, faço alinhamento, balanceamento, deixo tudo certinho, o que vai acontecer? Eu vou poder até 110, porque o carro está todo, né, arrumadinho. Então eu vou conseguir fazer em menos tempo, eu vou produzir mais em menos tempo. Manutenção preventiva. A manutenção preventiva tem como objetivo principal a prevenção de uma falha ou quebra no equipamento, além de diminuir a velocidade de desgaste das máquinas e aparelhos. Logo, ela é uma intervenção prevista, preparada e programada antes do surgimento de uma falha. Os serviços de manutenção preventiva devem ser planejados e programados, ou seja, todas as etapas do serviço a ser executadas devem estar bem definidas. Alguns exemplos aqui, tá? São lubrificação periódica, tá indo lá, lubrificando, né? A máquina, ela tem lá de tantas em tantas horas, tem que ir lá e lubrificar a máquina.
Mais uma vez o exemplo do carro. O carro ele tem que ser trocado o óleo a cada tantos 1000 km para ajudar ali no motor, né? Para ajudar o quê? Dura mais, não ter problema, ele andar mais macio, né? Que nem diz meu pai. As revisões sistemáticas do equipamento, aproveita para fazer uma revisão, para ver ali, né, no olho ali, se está tudo certinho com a máquina. Os planos de calibração e aferição dos instrumentos, ver se eles estão calibrados. Alguns têm ali alguns medidores, a pressão está certinha, né, a pressão do óleo, a pressão da máquina ou não. Então ajuda a ver, de repente a pressão está indo lá em cima daquela máquina, então tem algum problema. Os planos de inspeção de equipamento, para ver se está tudo apertado, parafuso certinho, né? Se não está correndo nenhum risco. E os históricos de recomendações do fabricante, também para ver, ó, a cada tanto tempo aperta esse parafuso lubrifica isso, esse canto troca esse resistor, troca essa pecinha, pode estar trocando. Então, a manutenção preventiva também pode ser executada em função da condição do equipamento, como para reparar defeitos, reformas ou revisão em geral. Beleza? E a última manutenção é a pior de todas, que é a corretiva. Tá? Ela serve para corrigir uma falha. A manutenção corretiva acontece quando o equipamento já está com alguma peça irregular, apresentando mau funcionamento, e ela precisa ser substituída. Essa manutenção pode ser necessária em duas situações: quando surge uma falha inesperada, ou então quando é detectada alguma falha que possa levar a algum problema maior futuramente. Logo, então, podemos dividir a manutenção corretiva em dois subtipos: a corretiva planejada e a corretiva não planejada. A planejada nada mais é do que o acompanhamento de uma máquina com a finalidade de corrigir algum erro que virá a aparecer. Tudo aqui é planejado. Então eu fiz lá eu planejei e estou fazendo uma manutenção preditiva. Aí eu vi que uma determinada peça está já desgastada por algum problema. Eu não vou esperar ela ter problema, né? Um exemplo aí de um rolamento que dá muito problema. Ó, desgastou, não lubrificou no tempo certo, então ele não vai durar. Então vamos fazer o quê? Vamos trocar ele já. Então vai lá, né? Porque se deixar daquele jeito, o que que vai acontecer? Ele vai quebrar quando eu mais precisar da máquina. E pode ser que ele quebrando vá danificar outras coisas. Tá bom? Então já aproveito e já reparo, já troco aquele rolamento, já coloco um novo. Então a manutenção corretiva planejada nada mais é do que o acompanhamento de uma máquina com finalidade de corrigir algum erro que virá a aparecer. Tudo aqui é planejado. Já a não planejada acontece após a identificação de algum erro ou problema. Esse tipo de manutenção implica em custos altos em relação à manutenção corretiva planejada. Por quê? Porque vai quebrar naquele momento que você mais precisa. Dependendo da máquina, outras pessoas vão depender dela. Às vezes eu não tenho aquela peça ali, eu tenho que pedir de fora. Vai demorar para chegar, né? E demorando para chegar, eu vou ter que ficar às vezes parado 1, 2, 3 dias. Imagina uma fábrica parada 1, 2, 3 dias. Aquele mundaréu de funcionário parado por causa de uma máquina. Tá bom? Então a corretiva não planejada é a pior de todas as paradas de máquina. Porém, a manutenção corretiva pode ser usada também como uma forma eficiente de evitar o retrabalho. Afinal, ela diminui o tempo de execução da tarefa, evita quebras de produção inesperadas. Então, a corretiva planejada, ela é bem-vinda. Então, vou aproveitar, vou ver, ó, arrumei, não quebrou durante o processo produtivo, num dia útil, onde está todo mundo na fábrica. Beleza? Pessoal, eu vou colocar isso daqui como bônus aqui, tem algumas diferenças entre os tipos de manutenção, a gente já falou de cada um, caso vocês queiram dar uma aprofundada, vai ter aqui. Mas é só referente a tipo preventiva e corretiva,
preditiva e corretiva, tá? E uma outra coisa que tem que ser feito aqui, tudo isso é feito pelo mecânico das máquinas, pelo engenheiro das máquinas, pelo eletricista das máquinas. E ele tem que ter uma tabelinha daquela máquina. Tudo que é feito, quando tem que ser trocado, quem lubrificou, quem trocou, quando trocou. É uma ficha técnica da máquina. Isso tem que ser feito, tá bom? Tem que ser montado. É igual um paciente. Uma máquina é igual um paciente e ele tem que ter uma fichinha ali, tá? De tudo que está acontecendo com ela e do que está sendo feito com essa máquina, tá bom? Inclusive quando trocou e não trocou a determinada peça. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, compreendido o nosso conteúdo. Não esqueçam de estar respondendo aí o nosso último questionário, né, que é referente ao POAD 10. E quem já respondeu, já fez tudo, tá tranquilo, né? A partir desse momento a gente vai estar trabalhando aí em cima daqueles que tiveram alguma dúvida, né, ou não entregaram algum conteúdo, para que entregue e deixe tudo redondinho. Tá bom? Pessoal, até a próxima então. Abração, tchau, tchau, até mais.